Hoje eu vou mostrar pra vocês estratégias comprovadas para dominar suas lutas no Fortnite, garantindo que você consiga vantagens antes mesmo de começar a batalha. Quando a gente acaba analisando as formas de jogar Fortnite, a gente encontra dois pontos ao extremo. A gente acaba tendo a forma psicopata contra a forma calma de se jogar. Porém, vamos com calma, que a gente vai entrar em detalhes em cada uma e você vai perceber que, na verdade, não é muito bom escolher um entre outro. Apesar de que, se você não sabe exatamente o que você está fazendo, é melhor começar com um para depois adaptar. Vamos com calma, vamos começar com o estilo psicopata. Na verdade, esse estilo ele é muito bonito de se ver quando ele dá certo, mas nem sempre ele dá muito certo. Ele, na verdade, você vai escutar barulho e você vai para cima como se não houvesse amanhã. E muitas das vezes, inclusive, eu aqui no canal falo pra você fazer isso, até porque você só vai aprender a lutar quando você se expor às lutas. Mas na verdade, não é ativar o modo psicopata e ir pra cima. Eu mesmo não jogo no modo psicopata, apesar de que, se você olhar de fora sem ter essa informação que eu vou passar no vídeo de hoje, você vai achar que eu jogo dessa forma. Mas não é exatamente dessa forma. Porque o modo psicopata, ele vai te deixar um pouco exposto. Você vai ter muitos movimentos desnecessários, você vai correr, você vai pular, você vai deslizar, você vai fazer um monte de coisa. Vai fazer com que a sua mira fica completamente maluca, ela vai estar em... Mano, você quase não vai dar dano nos caras, tá? Mas eu não vou negar que quando dá certo, acaba sendo uma jogada até que bonita. Você pula de um lado, você desvia, você faz um monte de coisa. É legal ver. Mas nem sempre funciona, porque ela acaba te deixando muito exposto. Então, dependendo da situação, tu pode acabar sofrendo muito dano e não vai valer a pena. Agora, por outro lado, quando a gente pensa na forma mais calma de se jogar, a gente já tenta pensar numa forma mais estratégica, uma forma mais tranquila. Você tenta usar o cenário para você usar de cover, você dá tiro, aí você recua um pouquinho, o cara tá te rushando, você pega uma certa distância, não deixa ele colar em você, porque se o cara colar em você, não tem outra forma de jogar. Não. Quando o cara tá colado em você, não existe uma outra forma de jogar a não ser o modo psicopata. Você tá x1 com o cara um do lado do outro ali, mano, tu vai ter que sair da mira dele ali pra não tomar tiro, né? Então é um pouco mais complicado, mas se você tem recurso para poder jogar um pouco mais estratégico, você pode jogar recuado, jogar a longa distância, você pensar exatamente o que você vai fazer. Porém, eu também não acho que esse seja o melhor método para você jogar, porque se você escolher jogar só o modo calmo, na maioria das vezes você vai escolher não enfrentar qualquer briga que você vê pela frente, e aí você não vai melhorar muito aí a sua gameplay ali na hora de batalhas. Quando você chegar no X1 final contra um cara e você não tem essa experiência, você provavelmente não vai conseguir se manter calmo. Além de que isso pode te custar muito tempo. Por exemplo, você tem alguns objetivos para fazer durante a partida, mas você está jogando calmo contra um cara específico que você encontrou no seu drop. Você vai ficar muito tempo estrategicamente, se ele não ativar o modo psicopata e vir correndo pra cima de você, vocês vão ficar naquela troca, tipo, dá um tiro, se esconde, dá um tiro, se esconde, por muito tempo, e quando você vê, se você quer correr atrás de uma torre, já não vai dar tempo, porque alguém já vai ter feito, ou uma medalha, ou enfim, você vai acabar perdendo tempo, e tempo é precioso dentro do Fortnite sim, porque se você consegue se antecipar, você tem vantagem em cima dos seus oponentes. Agora, uma forma muito interessante de você jogar, que eu gosto de usar, é fazer uma fusão entre os dois estilos de gameplay. Bom, eu gosto de ser agressivo. Se você acompanha nossas lives, inclusive link na descrição, você vai ver que eu normalmente sou bem agressivo. Porém, antes da gente ser agressivo, a gente vai analisar a situação. A gente não vai tentar pular no cara e ficar praticamente melee com ele. A gente vai usar sim o cenário ao nosso redor pra gente poder ter vantagem, porém, a gente também vai pra cima dele quando for necessário. Até porque o modo psicopata, ele tem suas vantagens. Da mesma forma que o modo calmo também tem suas vantagens. Porém, ambos também têm suas desvantagens. Mas quando você acaba fundindo os dois, você pega a vantagem de um, a vantagem de outro, e você meio que tira a desvantagem de cada um. Não é 100%, mas você tira bastante coisa. Por exemplo, você tá jogando calmo contra um cara. Você vê que ele tá muito, cara, não quer muito lutar, tá tentando fugir. Você pode optar em ativar o modo psicopata e ir pra cima dele que nem louco. O cara não vai saber muito o que fazer.
Porque muitas das vezes quando vem um maluco louco na cima de você, cara, a galera entra em desespero e não sabe como reagir. Ou, por exemplo, se ele tá num local muito fechado, você vê que a luta ali não vai ser muito bacana, você pode simplesmente falar assim, não, beleza, agora eu vou no calmo, eu vou ignorar esse cara, eu vou sair daqui, eu vou guivar, depois eu me encontro com ele se ele sobreviver. E você faz essa média entre os dois estilos. Essa é a melhor forma de você otimizar a sua experiência dentro do Fortnite. Até porque você pode usar esses estilos de jogos diferentes durante a partida para você forçar o seu oponente a errar. Por exemplo, o seu oponente é um oponente psicopata, ele tá vindo que nem louco pra cima de você. Você pode usar o estilo calmo para tomar distância e vencer dele com tranquilidade. Ou, por exemplo, ao contrário, o seu oponente é um cara que tá se escondendo, ele quer tentar ganhar o último tiro ali e ter a vantagem de alguma forma. Só que você sabe onde ele tá. Você pode usar recursos como bolinha, ou até mesmo atualmente a gente tem aquela espingarda explosiva para tirar o cara dentro da moita, para forçar ele ter que reagir ao que você tá fazendo e ele errar. É muito mais fácil você fazer o oponente errar do que esperar ele errar. Porque você tá forçando o cara a errar. Mas agora um ponto muito importante é você saber qual estilo usar em qual determinado momento de cada luta. Você vai ter que analisar isso. E isso não é tão simples. Não tem como eu virar e te falar é isso e pronto. Não é uma receita de bolo que você vai só seguir e vai dar certo. Na verdade, você vai precisar de experiência. E para isso, você não pode ter medo de errar. Por exemplo, você vê um cara, o teu objetivo é a ilha, vou dar um exemplo. E aí você vê um cara lá fazendo a ilha. Você pode tentar ativar o modo psicopata e ver se vai dar certo. Se não der certo, você vai ter que analisar por que que deu errado. O que aconteceu aqui para dar errado? Foi a minha mira que não funciona direito? Foi a minha movimentação, eu fui meio lento? O que aconteceu? Eu não tive uma rotação muito boa? Eu ativei sim o modo psicopata, mas eu, sei lá, fiquei preso no gás e deu ruim. Eu não consegui conciliar essa informação. Por algum motivo, quando eu fui rushar o cara, tinha mais um e eu tomei taripare, fui intrometido. Entendeu? Você vai ter que começar a analisar. Quando você começa a analisar ativamente isso, você vai começar a ter essa noção para poder, durante a partida, isso facilitar a sua jogabilidade. Claro que para você fazer isso ficar automático, ficar mais fácil na hora ali, né? Porque provavelmente no começo o teu cérebro vai dar uma fritada, provavelmente no começo você vai perder mais partidas, porque é uma informação nova que a tua cabeça não está acostumada a trabalhar com isso, mas se você conseguir automatizar algumas ações ali para não necessitar de tanta energia do seu cérebro durante a gameplay, vai facilitar você ter essas escolhas mais rapidamente. E para isso, existe um truque também que eu já mostrei aqui no canal. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que você vai saber exatamente como automatizar as suas habilidades dentro do Fortnite. Fora isso, eu espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!